noite, irmãos. É um prazer poder estar aqui com vocês. Mais uma aula, onde vamos aprender juntos com a palavra de Deus, vamos crescer juntos, porque eu tenho certeza que Deus tem muito a nos ensinar através dessa aula. Então vamos lá, pessoal. O tema da nossa aula hoje é o seguinte: derrubando a parede de separação. Que separação? Como assim? Então vamos lá, vamos aprender junto. Vamos começar pensando no sacrifício de Jesus lá na cruz por nós, O sacrifício de Jesus naquela cruz, ele seria em vão se ele não mudasse a nossa vida, se ele não mudasse a vida das pessoas. Por quê? Porque o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus naquela cruz, ele se deu para gerar transformação. Que transformação? Transformação na nossa vida, a transformação no nosso interior. Então, ele morreu, Jesus se entregou, Deus mandou o seu único filho. Para quê? Para que através da sua morte, a nossa vida fosse transformada, ok? E para quê? Essa vida, que pode e é completamente transformada pelo Espírito Santo através do sacrifício de Jesus, ela compreende em fazer parte de uma comunidade sem paredes, sem paredes de separação. A Bíblia fala que a partir do momento que Jesus morreu, o véu se rasgou, as paredes foram quebradas, o pecado foi derrubado. Então ele veio justamente para derrubar a parede. Para quê? Para trazer uma união. Que união é? Que união seria essa? É a união do corpo de Cristo, que a gente vai ver aí ao longo dessa aula. Então é importante a gente compreender que em Cristo não há divisão, em Cristo não há separação e em Cristo não há inimizade. A partir do momento que ele se entregou naquela cruz por nós, toda inimizade, toda separação, toda divisão foi quebrada pelo poderoso sangue de Jesus. E lá em Efésios 2, no versículo 14, diz o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando as paredes de separação que estavam no meio, na sua carne se desfez a inimizade. Então olha que interessante, a entrega de Deus, o sangue dele desfez, quebrantou toda a inimizade, toda a separação. Para quê? Para que o corpo de Cristo pudesse ser um entre nós mesmos, o corpo de Cristo, e um com o nosso amado e poderoso Pai. Então, gente, a partir dessa morte de Cristo, dessa barreira rompida e dessa união, nós temos uma nova maneira de viver. Por quê? Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, ou seja, após a essa entrega de vida, nós sentimos o desejo de ser transformado. Tenho certeza que cada um aqui tem um testemunho para contar de quando entregou a sua vida a Cristo. A gente fica com uma vontade de mudar os nossos hábitos, as nossas prioridades, são alteradas, são mudadas. Então vem esse sentimento, essa vontade de transformação. Por quê? Antes da nossa conversão, a gente pensava muito no eu, A gente pensava muito nos nossos desejos, nas nossas vontades, nos nossos sonhos. E a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Cristo, nós passamos a pensar nos sonhos de Deus, na vontade de Deus, nos desejos de Deus. Nós escolhemos, nós abrimos mão do nosso eu para viver para Cristo, para viver para Ele. E Paulo é claro também lá pra gente em Filipenses, quando ele fala, mas o que pra mim era lucro, passei a considerar como perda. Ou seja, a gente é literalmente isso que acontece na nossa vida. A gente passa a abrir mão daquilo que a gente considerava importante, daquilo que a gente considerava primordial na nossa vida. E essa transformação é muito importante. Para o quê? Para o nosso crescimento espiritual.
A gente só cresce espiritualmente quando a gente abre mão do nosso eu, que é aquela luta diária que a gente já tá cansado de vivenciar e de saber, que é a luta da carne contra o espírito, né? A gente tem que vencer ali o nosso eu, a nossa carne, o tempo todo. 24 horas por dia, milésimos, segundos, de hora em hora, a gente tem que estar escolhendo o Espírito Santo ao invés da nossa própria vontade. Isso é muito importante, porque esse desejo de conhecer o Senhor cada vez mais nos traz o crescimento espiritual, nos traz sempre à memória a importância da união com o corpo, da união com Cristo. Então, é importante a gente ter em mente essa questão de quando abrimos mão do nosso eu para a gente escolher viver a vontade de Cristo. Lembrando que essa transformação, ela acontece de uma maneira contínua. É um processo de transformação. Então não acontece do dia para a noite. A gente precisa escolher todos os dias da nossa vida, como eu já falei agora há pouco. Nós precisamos de perseverar na palavra. Nós precisamos de ter traçado assim o alvo de Cristo, para a gente não desistir de alcançar o alvo, de conhecer ao Senhor, de ficar mais íntimo do Senhor. Então é escolher matar o nosso eu todos os dias. Antes, as nossas atitudes desagradavam a Deus, o nosso modo de vida desagradava a Deus. E a partir do momento que nós entregamos e reconhecemos esse amor dele por nós, nós passamos a agradá-lo com o nosso modelo, com o nosso estilo, com o nosso modo de vida. Isso enche o coração de alegria, né? Enche o coração de Deus de alegria. Quando ele vê que a gente está vivendo para ele, para a vontade dele, cumprindo os propósitos dele na nossa vida. Nós estamos cansados de saber que o amor de Deus, né? Que os sonhos de Deus para nós, que os propósitos são muito maiores do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Agora, pessoal, pensando em relacionamento, já que é o assunto, né, aí do IDES, antes da nossa conversão, a gente estabelecia, lembra que lá na apostila de relacionamentos a gente falou que relacionamentos são estabelecidos? Nós escolhemos os nossos relacionamentos? Pois bem, antes da gente entregar a nossa vida a Cristo, nós escolhíamos relacionamentos através do nosso interesse pessoal. Então a gente criava amizades e investíamos em relacionamentos com pessoas que de alguma forma trariam algum tipo de benefício pra gente. Então antes a gente pode dizer, né, que nós éramos interesseiros. E qual é a diferença, né, de estabelecermos relacionamentos a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo? A diferença é que hoje nós pensamos no corpo de Cristo, com a mente de Cristo. Antes de eu estabelecer um relacionamento, eu tenho que pensar o seguinte: esse relacionamento faz bem para o corpo de Cristo? Nós não vivemos mais de maneira isolada. Nós não vivemos mais separados, isolados. Nós vivemos em união. Nós vivemos em unidade. As nossas ações refletem no corpo da igreja. Olha só, às vezes você pode pensar o seguinte: o que eu estou fazendo aqui é pequeno demais, é irrelevante demais. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo aqui. Mas, meu amado irmão, vou te contar um segredo. Tudo que você faz, todas as atitudes que você toma, a forma que você age, interfere no todo, no corpo de Cristo. Por quê? Nossa, por que a igreja não cresce? Não é? Nossa, por que tal coisa não vai pra frente? Porque o corpo não tá saudável. É exatamente como o nosso corpo físico humano. Se o meu coração ele para de bater,
ou ele tá machucado, ele vai prejudicar o resto do meu corpo todo. Se ele parar de bater, eu morro. Se o meu cérebro deixar de enviar comandos, o meu corpo fica prejudicado. E assim é o corpo da igreja. Se um membro do corpo da igreja está agindo contra a vontade de Deus, isso reflete no corpo da igreja. Isso reflete na vida da igreja. Por isso é importante estipularmos e estabelecermos amizades de acordo com a vontade de Deus. Antes de estabelecer qualquer relacionamento, não só relacionamento, mas qualquer atitude que você for tomar, pense se convém para o corpo de Cristo. Pense se vale a pena para o corpo de Cristo, se isso vai fazer o corpo de Cristo crescer ou não. Então é muito importante pensarmos e refletirmos na nossa importância como parte do corpo de Cristo. Porque nós como corpo, nós como igreja, temos que sempre ter em nossa mente que o nosso propósito é agradar o nosso mestre. Que o nosso propósito é cumprir a vontade dele, principalmente no corpo de Cristo. Nós não vivemos, eu repito, não vivemos isolados, desligados, né? Nós dependemos, agora nós somos dependentes um do outro. O que eu faço na minha vida, meu amado irmão, reflete aí na sua vida e reflete na vida do corpo de Cristo. Então, o que a gente pode fazer a partir disso? Nós precisamos, como corpo, como unidade, nós precisamos nos esforçar para vivermos bem. O que seria isso? Vamos falar, gente, trazendo, né, como a gente está dentro desse tema, trazendo aí para o tema de relacionamentos. É o que a gente vai focar aqui na nossa aula. Vamos pensar aí um pouco no relacionamento dentro do corpo, né? Como o versículo que a gente leu no início da aula, ele fala que quando Jesus morreu, ele rompeu toda a separação, toda a inimizade, né? Todo pecado foi rompido, ele quebrou esses muros. Só que o pecado continua aí. E ele vai construir muros o tempo todo. Por isso que nós, como corpo de Cristo, como membros, nós precisamos de nos esforçar para viver bem com todo mundo. Porque a palavra de Deus diz que precisamos viver com a paz, que precisamos ter a paz de Cristo. Essa é a resposta, né? Será que eu estou no caminho certo? Se existe a paz de Cristo, você tá. A paz de Cristo é a resposta positiva, né? E o que seria isso tudo, né? O que seria, nós temos que fazer de tudo para viver bem, né? Como corpo e viver bem uns com os outros. É não ter inimizade com ninguém. Gente, relacionamento é complicado, é difícil, né? Às vezes a gente fica chateado com os nossos irmãos. Mas a nossa prioridade nesses momentos, né, nós temos que pensar, poxa, é o corpo de Cristo, eu vou romper essa barreira. Quando a gente pensa lá em Adão e Eva, tudo era tão perfeito, tudo era tão maravilhoso, até o pecado vir, construir um muro, né? E ao invés de Adão e Eva romperem, né, este muro, eles caíram. E o relacionamento aí com Deus e o relacionamento entre eles foi prejudicado. E assim nos dias atuais. O inimigo não vai desistir. Então nós precisamos, né, pegar uma marreta e destruir os muros, destruir os problemas, destruir tudo aquilo, todas as inimizades, todas as picuinhas que existem, a fim de cumprir com o principal propósito, que é a vontade de Deus. Para quê? Para que a morte de Cristo naquela cruz não tenha sido em vão. Porque Ele fez por nós, Ele fez por mim, Ele fez por você, para que pudéssemos ser um nele. E a gente vai desperdiçar isso? A gente vai deixar isso para lá? Ou nós vamos lutar, nós vamos doar tudo de nós
Jesus naquela cruz, ele deu tudo dele, por mim e por você. O que nós hoje temos dado, temos oferecido a esse Deus em nome do corpo de Cristo? Você está completamente satisfeito com as suas atitudes como membro do corpo de Cristo, como parte do corpo de Cristo? Você tem oferecido, você tem lutado com tudo que você tem para que prevaleça a vontade do Senhor no corpo de Cristo, na vida da sua igreja? Você, como membro da igreja, tem agido conforme a vontade do Senhor? Porque, como eu já disse, as suas atitudes refletem no corpo da igreja. Quem, meus irmãos, nós estamos escolhendo ser? Como, meus irmãos, nós estamos escolhendo agir? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Você tem agido, as suas atitudes têm trazido paz para o corpo da igreja, para a sua vida? Para a sua vida pessoal, para a sua vida em comunidade? Trabalhe, meu irmão. Para que você tem que trabalhar? Para a unidade da sua igreja ser alcançada. Gente, imagina uma comunidade vivendo sem nada que separe, sem nada que afaste as pessoas, sem paredes que afastam, que separem a comunhão do corpo de Cristo. Uma igreja sem grupinhos, uma igreja sem picuinha, uma igreja onde todo mundo se dá bem. Será que isso é possível? A palavra de Deus diz que sim, que é possível. Por quê? Porque, como a gente já falou no início da aula, a transformação vem através do Espírito Santo. Então basta a gente permitir e escolher matar o nosso eu o tempo todo. Existe uma grande diferença entre uma comunidade lavada pelo sangue de Cristo e uma comunidade formada por interesse em comum. Dentro da igreja você se relaciona por causas de interesses pessoais? Ou você se relaciona pelo sangue de Cristo que rompeu todas as barreiras e destruiu o pecado? Você frequenta a nossa igreja, você frequenta a sua igreja porque você acha o pastor gente boa? Ou você frequenta aquela igreja pelo sangue de Jesus que foi derramado? Meu irmão, precisamos derrubar essas paredes. Pensa o seguinte, Cristo, ele derrubou a parede que separava os pecadores, né? Através do sangue dele, para que a gente pudesse viver em unidade. Então, só com ele é possível derrubar a parede. Nós precisamos do Senhor para derrubar essa parede. Gente, ele nos fez um através da morte dele. Ele é a nossa paz. Todos os povos, ambos os povos se fizeram um. Isso é possível hoje. Vamos deixar as picuinhas de lado, vamos deixar os pecadinhos, né, chatos, os pecados, que não existe pecadinho, pecadão. Vamos deixar os pecados de lado e vamos romper essas barreiras, destruir esses muros. Gente, vamos lutar, vamos dar o nosso suor, o nosso sangue por uma nova comunidade sem barreiras, sem distinção. Gente, se a gente parar para refletir, meus irmãos, nenhuma comunidade pode desfrutar de tamanha bênção a não ser a igreja. Não existe outra comunidade tão privilegiada como a igreja. E muitas vezes nós abrimos mãos desse privilégio por causa de picuinha, por causa de muros que são construídos e a gente não derruba. Por isso, a importância de oferecermos tudo e lutar com todas as nossas forças para romper o muro dos pecados, para que a união prevaleça, né? Em 1989, né, lá para o final de 1989, os alemães conseguiram derrubar um muro que separavam, né? Que separavam ali o povo alemão. Para que eles derrubaram? Para eles serem um só povo. E como isso aconteceu?
Escolha, vontade de lutar, vontade de ser um só. Você, meu irmão, tem lutado? Você quer ser um só com o corpo de Cristo, com os seus irmãos? Não é difícil que nós, seres humanos, né, guardemos mágoas um dos outros, né? A gente é muito sensível, muito delicado. Alguém fala com a gente já fica, ai, tô chateado com fulano. Não é difícil a gente se magoar, não é difícil a gente guardar mágoa. Mas vamos pensar o seguinte: o poder de Deus é muito maior que isso. O propósito de Deus na nossa vida é muito maior que isso. Então vale a pena eu ficar com um beicinho? Ou vale a pena eu lutar e romper a barreira do pecado para viver os sonhos de Deus para a vida da minha igreja e para a minha vida? O que é que vale a pena, meu irmão? São coisas tão pequenas. A gente, poxa, meu irmão, vai ficar sofrendo porque você tá chateado com seu irmão? Imagina se Jesus fosse reclamar lá na cruz da dor que ele estava sentindo por nós. Nós reclamamos sem motivo. Nós reclamamos de barriga cheia. Nós temos tudo o que precisamos ao nosso alcance. E mesmo assim, a gente reclama. Jesus, tudo que ele passou, principalmente até lá na morte, ele foi crucificado, a pior morte da época. Ele não reclamou hora nenhuma. Ele não abriu mão hora nenhuma. Ele não deixou a sua dor falar mais alto hora nenhuma. Você está disposto a morrer pelo seu irmão? Esse irmão que te magoou? Esse irmão que te chateou? Você está disposto? Você está disposto a abrir mão do seu eu, do seu ego, da sua vontade, das suas chateações em prol do corpo de Cristo? Em prol da vontade soberana de Cristo? Meu irmão, o pecado ele constrói as paredes, mas Cristo as derruba. O nosso objetivo não é isolar as pessoas uma das outras, assim como o pecado quer. É o contrário. É uni-las, é amá-las, é perdoá-las. Não é fácil perdoar. Às vezes é inevitável não se magoar, mas é possível perdoar. É possível amar o nosso próximo como a gente ama nós mesmos. Jesus fez isso. Jesus fez isso com a gente. Jesus fez isso com todos próximos a ele, na época que ele estava aqui na terra. E tudo que ele fez é possível que nós façamos também em seu nome, em seu poderoso nome. Então é possível amar o seu irmão, é possível perdoar o seu irmão, é possível se entregar pelo seu irmão. Cristo veio ao mundo só para isso, só para nos possibilitar essa unidade, só para nos possibilitar de ser vencedores diante do pecado. Então toda parede de separação, meu irmão, ela deve ser derrubada e ela só depende de mim e de você. Qual será, meu irmão, a sua escolha diante da parede do pecado? Nós devemos aproveitar, antes de qualquer coisa, o que ele fez por nós, vivendo em comunhão e derrubando toda a parede de separação através do poderoso nome de Jesus. Escolha, meu irmão. Esse é o desafio que eu queria deixar para você na aula de hoje. Meu irmão, escolha viver em unidade. Antes de você agir, antes de você pensar, reflita se a sua ação, se a sua atitude, ela é benéfica para o corpo de Cristo ou ela é prejudicial para o corpo de Cristo. Pense com a mente de Cristo. Pense com a mente do Espírito Santo que habita em você. Pense em prol do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe, possamos escolher, em primeiro lugar, viver em paz uns com os outros, lutar com todas as nossas forças para viver em paz, em comunidade, que possamos alcançar como igreja o sonho que Ele preparou para nós. Amém? Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula.